paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Gênesis 39, verso 23. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, me ajude a ministrar essa mensagem, ó Deus da salvação. Necessito da tua graça, da tua misericórdia, ó Deus, da revelação em Cristo Jesus, Senhor da glória, Senhor todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Me ajude, Senhor, nessa palavra, todo impedimento, toda interferência vem estar caindo por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te apresento a situação nas tuas mãos. O Senhor vem estar repreendendo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que se coloca de frente para tentar impedir, para tentar blasfemar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Pai. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema da mensagem é acerca de prosperidade, acerca que tudo tem um tempo determinado para acontecer. Por isso, meus amados irmãos, as coisas de Deus são muito sérias. Todos aqueles que perseguem quem anuncia o Evangelho, quem anuncia as sagradas letras, que maneja bem a palavra da verdade e prega segundo as sãs palavras do nosso Jesus Cristo, é blasfemo. Não importa de que maneira, disse o apóstolo Paulo, não importa a maneira, o importante é que o Evangelho seja anunciado. Quem crê, glória a Deus. Deus Santo tem poder e glória. Por isso, meus amados irmãos, haverá mais juízo para Sodoma e Gomorra, porque se houvessem feito os sinais e prodígios que foram feitos em Sodoma, feitos nessas cidades, muito teriam se arrependido. Não se arrependeram, ainda blasfemam contra o caminho santo. Muitas igrejas, templos, que se dizem templos de Deus, blasfemam contra o Espírito Santo. Por isso Jesus disse em Marcos: eu sou maior que o templo. Jesus disse que ele é maior que o templo. Muitas pessoas acham que Deus está em denominações, em placas de igrejas, em templos construídos de gessos, mármores, mas Deus se encontra nos vales, nos desertos, onde não importa, onde tem a palavra de Deus, Deus se encontrará. Por isso, meus amados irmãos, vigia, porque Jesus, ele repreende os templos várias vezes. Jesus é contra os templos de mãos, contra o sistema
do ocultismo, que tenta esconder Cristo debaixo da cama, que tenta esconder Cristo e colocar o ocultismo à frente de Cristo Jesus. São idólatras. O que dizer daquele povo idólatra que se assentou para comer e se prostituir e caíram naquele dia 23.000, porque escolheram a idolatria, como está escrito no verso. Como está escrito. E logo após eles se prostituíram na idolatria. Antes da prostituição, eles já estavam no abismo, se afastando da busca de Deus, escolhendo os vícios, o vinho espiritual. Eram blasfemos contra a palavra de Deus, perseguiam a palavra de Deus, se diziam das sinagogas de Deus, mas eram das sinagogas de Satanás. Por isso, meus amados irmãos, escolha servir a Deus, escolha obedecer a Deus. Tudo que José colocava a mão, prosperava. Quem é bendito no Senhor, tudo que ele pega para fazer, dá certo. Por mais que tentem atrapalhar, por mais que eles tentam impedir, não conseguem no final a vitória, triunfar. José era próspero em todos os seus caminhos. O mal não conseguia impedir o que ele designara a fazer, o que ele propunha no seu coração para fazer. Ele era bem sucedido, consagrava o Senhor e dava certo. O tribunal de Cristo é o altar. É ali que Deus vai expor quem tem que punir. Onde é o tribunal de Cristo? O altar que tem fogo. O que é fogo? O Evangelho, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça a penha. Os malditos, eles colocam a mão e destroem. Até para coabitar com suas esposas, se for poligamia, ou se não for, com sua esposa, ele estraga o momento, porque é maldito. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. O maldito não consegue reconhecer o seu erro, estraga o momento, e ele endurece o coração, endurece os ouvidos para não ouvir. E vai empurrando o relacionamento com a barriga, porque os seus propósitos não é agradar a esposa, mas é a ganância, é a avareza, é a impiedade,
Os malditos, tudo que eles colocam as mãos, dá errado. Tudo que eles vão colocar as mãos para fazer, Deus não abençoa, Deus não prospera. Agora, sejam os ricos, humildes, não sejam altivos. Porque prosperidade não é quem está na aparência de um palácio, de uma Ferrari, de uma Lamborghini. Prosperidade é você crescer, amadurecer espiritualmente por dentro e por fora nas suas atitudes. Isso é prosperidade. Deus Santo tem poder e glória. Por quê, perdão? Porque Jesus, ele veio na aparência de humilde. Não tomou usurpação, ser igual a Deus. Quando chamaram ele para reinar, se assentar no trono no lugar de Herodes, Jesus se retirou para o deserto. Por isso, meus amados irmãos, não julgue pela aparência. O próprio Jesus disse: nem Salomão em toda sua glória vestiu como os lírios dos vales. Salomão era bilionário e não era altivo, não era ostentador, porque a ostentação não provém do Pai, mas provém do mundo. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Tudo tem um tempo determinado. Mas quando você escolhe ser bendito, você prospera. Suas atitudes prosperarão. Tudo que você coloca a mão para fazer é diferenciado. Fica com unção, fica mais bonito. Dá certo. Porque você foi chamado para ser abençoado, para ser abençoado. Os malditos são diferentes. Eles são o oposto da bendição. Eles têm diversos prejuízos. Seus animais ficam doentes. Suas terras ficam malditas. Porque a palavra de Deus, tudo se cumpre na palavra de Deus. É a realidade. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus continua sendo a realidade do que acontece nos dias de hoje. Quem crê na glória a Deus? Por isso, meus amados irmãos, o tempo da promessa se cumprir não importa. O que importa é que a promessa irá se cumprir. Deus me prometeu que eu seria um ministro do Evangelho. E Ele me concedeu o dom de ministrar, o dom da palavra. Porém, não foi imediato que Deus cumpriu essa promessa. Levou um tempo. Porque Deus não chama os capacitados.
Deus capacita os chamados. Ele não aceita a falta de conhecimento. Ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele disse: rejeitarei os sacerdotes que rejeitarem o conhecimento. Rejeitarei até a sua descendência. Tudo que Davi colocava a mão, ele se sobressaía, porque era abençoado. Ser abençoado é ter Deus na sua vida. É ser completo por dentro. Porque quem é completo por dentro não precisa ser dependente emocional de ninguém. Você passará por momentos difíceis devido à fé. Por momentos de tristeza, mas não de depressão. Porém, quando você tem verdadeiramente Deus, não importa o cenário, não importa quantas pessoas estão com você, mas você tem Deus. Isso é ser completo em Deus. É quando você não se abala mais, porque você tem aquele que te restaurará, aquele que te renovará. Por mais que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. É quem tem Deus. É quem se completa nele. Quem tem Deus tem tudo. Não tem complexo de inferioridade. Não tem dúvidas. Não tem certezas. Porque é um tempo determinado para todo propósito no céu e na terra. Não importa o tempo, porque eu já não olho a minha vida como um ponto final, eu olho a minha vida com esperança. Eu olho a minha vida sem pontos finais, porque Ele nos deu a vida eterna. Não importa o que estão falando, cadê a sua promessa, cadê a vida do seu Deus? Mas eu me completo nele. Eu estou cheio nele. Enchei-vos do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Há nações que são blasfemas contra o Espírito Santo. Há nações que perseguem o Evangelho. Jesus disse assim, em Marcos 8:48, todos aqueles que se envergonharem de mim e das minhas palavras, o Pai, eu e meu Pai, nos envergonharemos dele quando voltarmos na glória. Há nações que não honram quem honra a Deus. Você quer ver qual nação que é blasfema? É a nação que não honra aqueles que pregam a verdade. Aqueles que honram a Cristo. Quando Jerusalém estava na idolatria, os profetas estavam na vergonha perante os homens.
O sinal mais evidente, mais claro, é esse. Quando o profeta vem na aparência de maldito, é sinal que a nação é idólatra. Se eles querem deixar o profeta permanecer na aparência de maldito, é porque a nação é idólatra. A nação é culpada. A nação ama os deuses que Deus não reconhece, os deuses estranhos. E toda nação que é assim, virá sobre ela o furor de Deus. Miqueias capítulo 5. Por isso arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregava nos desertos, Elias pregava nos montes. Davi ia levantando altares em eiras. O que dizer de Atalia, idólatra, a qual o povo de Israel só obteve a paz quando mataram Atalia a espada? Porque Atalia, ela não era somente adúltera, mas era também homicida. E Deus não concedia paz para o povo, para os juízes, porque eles deviam ordenar e executar o juízo contra Atalia. Porque o homicídio é quando é injusto, injustamente, fora da vontade de Deus. Quando é na vontade de Deus, é justiça. Quando é na vontade de Deus, é Deus abençoando, livrando. Quando executaram juízo sobre Atalia, após o seu filho também ser morto, Acasias, filho de Acabe, Atalia, Acasias neto, e Atalia, filha de Acabe e Jezabel. A terra teve paz. Deus então unge Jeú para executar o juízo e a justiça de Deus, exterminar a casa de Acabe. A Bíblia diz em Apocalipse que se você matar a espada morrerá. Quem crê, glória a Deus. Jesus é fiel, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Quem rouba a mulher do próximo e vive com ela fisicamente é adúltero. Se você escolhe roubar a mulher do próximo, viver com ela, você é adúltero na gravidade de morte física. Se você escolhe ser homicida, você é digno de morte física. Esse juízo que Deus queria que Davi fizesse contra Saul, quando Deus o entregara em suas mãos naquela caverna. Porém, Davi hesitou em cumprir a justiça divina. E mais tarde, ele vai se unir com os filisteus para cumprir o juízo de Deus, fazendo com que os oficiais filisteus venham
se levantaram contra Israel e executaram o juízo contra Saul. Essa é a missão dos juízes que Deus levanta, dos nobres, dos reis, executar o juízo contra aqueles que estão tirando a paz e fazendo a injustiça, acendendo o furor de Deus na nação. Por isso, meus amados irmãos, temei a Deus e dai glória, porque é chegado a hora do juízo. Deus não vai honrar a nação que coloca o ocultismo, Deus santo e poder e glória, à frente. Deus não vai honrar a nação no futebol, em qualquer outro esporte, na economia, na saúde, na educação, se não der ouvido à palavra dele. Deus só honra a nação quando eles decidem se converter ao Senhor. Pois está escrito, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Eles acham que a mudança está em A e B, mas a mudança está em Jesus, que é a palavra de Deus, a qual virá com uma coroa cheia de diademas, seus olhos como chama de fogo, cujo é a palavra de Deus. É só assim que uma nação obterá ordem. É só assim que uma nação obterá decência. É só assim que uma nação obterá prosperidade. E tudo que as mãos tudo que colocarem as mãos, serão abençoados. Não ficarão envergonhados. Não ficarão como vexação. Por isso, meus amados irmãos, para sair da vexação, da vergonha, da confusão, é necessário dar ouvido, ou caso contrário, morrerão à espada. Porque Deus envia ordem de outras nações contra a nação rebelde e pecadora. Assim era com Sodoma e Gomorra. Deus enviara fogo do céu. Por isso, abandonai agora os deuses estranhos, a idolatria, a depravação, os vícios, que é a fornicação e prostituição, e tudo vos irá bem. Deus santo de poder e glória. Um pecador destrói muitas coisas. Escolha servir ao Senhor e jamais será abalado. Os idólatras não têm paz, nem para quem entra, nem para quem sai. Estão sempre atribulados, angustiosos, aflitos. Mas quem está em Deus, dorme tranquilo e acorda tranquilo. Deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quem está em Deus é diferente. Tem um domínio. Quem está fora de Deus está dominado. Quem está com Deus tem um domínio. Ele te dá o domínio. Ele te dá a liberdade. Te liberta
da escravatura do pecado, que é o salário da morte, que engana e destrói. Amém? E tudo que você fizer prosperará, dará certo. E os seus planos não serão frustrados. Porque os ímpios, eles fazem os planos e não conseguem realizar. Agora, o querer e o realizar vem de Deus. Porém, com Deus você consegue realizar o seu querer. Sem Deus você não consegue. Eles colocam nos papéis, os projetos, e não conseguem realizar. Porque falta Deus para dar vida. Mas quando está com o Senhor Jesus Cristo, Ele vem e ressuscita aquilo que está morto, a esperança que está sepultada, os projetos. Jesus restaura, restitui e traz vida para a glória de Deus Pai. É a realidade. A palavra é a realidade. Não tem como fugir dessa realidade. Até quem tem outros deuses como prioridade em suas vidas. Porque não sabeis que vós sois deuses, porém Deus não reconhece deuses estranhos. Até quem tem outros deuses procura a palavra de Deus. Procura a instrução, a sabedoria da palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Converta ao Senhor para que venha dar tudo certo, tudo vos irá bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.